Mas pensando, eu sei que você não pode cair no erro de desenvolver o seu jogo dos sonhos. Você tem que desenvolver o que você consegue desenvolver. Mas você não sente, por exemplo, eu vi live tua na Twitch jogando Call of Duty. Você não sente vontade de desenvolver um FPS, alguma coisa mais próximo do que você joga Sim, hoje em dia? sim. Eu tenho um projetinho lá começado de um FPS também. Já vi como é que faz vários sistemas do FPS, movimentação, pulo, o tiro, essas coisas todas. É, mas é isso, para fazer um jogo inteiro é muito trabalho, assim. Como eu estou estudando basicamente sozinho, não dá para cair nessas armadilhas, cara. Senão você fica em um projeto sozinho, né? Como é um projeto de estudo até então, eu não posso me dar ao luxo de ficar 6 meses fazendo um jogo de estudos, assim, saca? Então isso é meio complicado. Então, na maioria das vezes, eu começo alguma coisa, desenvolvo algum sistema, algum tipo de jogo. Por exemplo, eu queria começar. Minha mãe joga muito Candy Crush, né? Tô falando aqui de novo da minha mãe, ela vai ficar brava comigo, que eu falo que ela joga muito Candy Crush. Mas eu comecei a ver como é que fazia o sisteminha do Candy Crush e tal. Só que aí era uma outra parada de matemática e tal, e aí eu não quis ir para essa linha. Aí eu fui pro FPS, que era uma linha mais da física mesmo, tal. Você mexe mais com a física do que com a matemática, aí é uma área que eu tenho um pouco mais de afinidade e tal. Então, eu quero me jogar no mercado e realmente fazer várias coisas diferentes, assim, mas eu acho que eu não posso esse luxo de querer fazer meu jogo dos sonhos ou querer fazer um projeto muito grande, sendo que por enquanto, sozinho, né? Precisa de outras pessoas. E o pessoal não tem ideia. O Schreier nomeia no livro dele desenvolver um game de grande escala é equivalente a você fazer um filme de Hollywood com um carro em cima de um carro em chamas. É muito difícil, Em cara. chamas. É É, não, muita linha de código, é muito diálogo, é muito material que não pode falhar no final das contas, né, Thiago? Tem que testar, tem que ter testador para tudo. Uhum. É, isso eu acho engraçado, assim, porque quem não conhece, lógico que ninguém é Uhum, obrigado a conhecer e tal, mas quando eu tava mostrando esse jogo que eu tava quase finalizando pra minha mãe, por exemplo, ela uhum, falou assim, nossa, imagina, que ela viu o trabalho que deu pra eu fazer e tal, né? Aí ela aham, falou, nossa, imagina fazer um jogo grande aí, né, que você joga no PlayStation, não sei o que. Eu falei, mãe, você precisa de milhares de pessoas trabalhando 5, 6 anos e milhões de dólares, tá ligado? É muito recurso que você precisa para fazer e cada área vai ter sua especialidade. Então, para fazer um GTAzão da vida, cara, 6 anos, uhum. milhões e milhões, centenas de milhões de dólares, muita gente, é bem complicado mesmo. É. E é uma coisa que a gente E, fala muito, né, Thiago? Pro pessoal, tem muitas pessoas que acessam a Folha Democrática que não são gamers, são pessoas que leigas que estão acompanhando, pessoas até um pouco mais velhas, mas entender esse mercado não é simplesmente sobre coisas que eu ou o Thiago a gente gosta de jogar, é sobre emprego, é sobre criação de empresas, é sobre o fortalecimento do espaço social. Muita gente, muito menino de periferia quer ter esse divertimento eletrônico e não tem acesso porque o jogo no lançamento custa R$ 350. Jogos internacionais, eu tô falando, não tem tanto incentivo também para a indústria nacional, para o cara que às vezes desenvolve como você, Thiago, você é um cara mais abastado, tem alcance para lançar o seu jogo, mas tem muita gente que não tem mídia, não tem espaço. Falta expandir esse cenário, né? Como é que você vê um pouco disso? claro, cara, eu vou até puxar a sardinha aqui para falar um pouquinho da cartilha Lula Play, né? Porque eu acho que eles acertaram na mosca, assim, quando dizem que o videogame tem que ser visto como um processo cultural mesmo, né? Uhum, Então, a mesma coisa da música, a mesma coisa do cinema, a mesma coisa da arte. Acontece esses processos culturais que a gente quer incluir todas as pessoas, quer que todas as pessoas tenham acesso, quer que todas as pessoas tenham possibilidade de também criar, né? De também estar ali dentro, desenvolvendo e tendo as ideias e fazendo as coisas acontecerem. Eu realmente vejo assim, eu brinco um pouquinho com a minha namorada que eu falo que videogame também é arte
Aí a gente entra nessa discussão, assim, que eu não Aham. preciso entrar agora, mas eu gosto bastante, assim. Mas entender de fato que o videogame faz parte do processo cultural mesmo. A gente já vive essa realidade, e principalmente no Brasil, né? Que cara, desde a década de 80, assim, a população brasileira tem muito essa coisa, né? Tem, desde lá atrás, já todo mundo já conhecia a Nintendo, todo mundo já tinha, já conhecia o Mario, já conhecia o Sonic, né? Então essas coisas sempre vão evoluindo, assim, e, e eu acho de verdade que nesses próximos anos a gente vai ter essas condições, o governo vai dar as condições para que a indústria se desenvolva, que são vários tripés, né? Que tem que acontecer. Você tem que incentivar a indústria, né? Com incentivo fiscal e equipamentos e toda essa coisa. E você Uhum. tem que melhorar o ensino também. Você tem que colocar gente, colocar cursos técnicos e nas universidades sobre desenvolvimento de jogos, o que acarreta também várias outras questões de melhorar e fazer o adolescente, o jovem adulto a se interessar pela tecnologia, o que leva ele a se interessar por Big Data e várias outras coisas. Mas eu acho que a gente consegue, acho que a gente consegue sim, como é que é, Ampliar esse enquadrar cenário, esse né? governo, enquadrar esse governo para que essas coisas comecem a fluir, assim, né? Comece essa roda gigante a andar, né? Eu tenho boas expectativas, sim, para essa coisa, e é isso, cara. Eu quero ver todo mundo mesmo com possibilidade. O que eu gosto e o que eu costumo falar mesmo é que todo mundo tem capacidade. Igual, todo mundo tem capacidade, cada um na sua área, né? Você é um Uhum. bom jornalista, o outro é um bom pianista, o outro gosta de não sei o quê, culinária, não sei o quê, mas o que as pessoas precisam de fato são oportunidades para pegar e agarrar o sonho e não soltar mais aquele sonho da vida dela. É, e isso é o governo, né, o Estado que tem que, muito, na maioria das coisas, fornecer as oportunidades para essa pessoa chegar lá e ter a chance de realizar os sonhos e tal. Sim. É. A questão é que o Estado ele precisa entender os jogos da mesma forma. A gente tem uma política, por exemplo, de incentivo para as editoras publicarem livros. A gente tem Perfeito. a Ancine, que teu avô fez um trabalho maravilhoso de incentivo do nosso cinema nacional. Precisa ter isso para games também, né, gente? A gente está Perfeito. pensando, tem um mar de jovens que estão saindo das universidades agora. O Bolsonaro cortou tudo, né? Incentivo de pesquisa. O programa de mestrado da minha faculdade de jornalismo foi encerrado, cara. Então a gente está vivendo na treva agora mesmo. Ainda bem que seu avô ganhou essa eleição, porque dá um alívio no desmonte que a gente vinha enfrentando, mas também é muito trabalho que a gente vai ter que fazer, né, Tiago? Você Sim, está vivenciando também isso dentro da sua família, né?